Hoje eu queria mergulhar com você na simplicidade que liberta, na simplicidade que é o Evangelho, na simplicidade que não tem nada a ver com simplicidade, não é uma coisa simplista. A obra redentora e salvadora de Jesus Cristo é disparado a maior coisa que existe em termos de universo. Deus não se explica, Deus está fora do cosmos, mas Deus é tão maravilhoso que Ele se tocou conosco de um jeito simples. Angustia, às vezes, a gente vê quando a gente começa a perder a simplicidade. E sabe por quê? Porque Deus se fez simples. Eu não sei se você reparou, se isso já foi objetivo do teu pensamento, da tua curiosidade e da tua imaginação. Por que Jesus veio do jeito que veio, na época que veio? Por que Deus escolheu vir à Terra na época que veio, do jeito que veio? Numa estrebaria, filho de uma menina simples, de um homem simples. Seria muito mais fácil, na regra de hoje, se Jesus, ao invés de ter vindo à Terra filho de um carpinteiro, ele viesse um grande rei, um faraó, né? Ficaria muito mais fácil em termos de marketing e de expansão. Talvez até de conversão, porque seria coagido a ser cristão. Muitos tentaram isso depois de Jesus, fazer com que as pessoas aceitassem a Cristo de forma coagida. Quando a igreja se vincula ao Estado, a partir dali, né, a igreja se transformou na igreja romana. Isso significa que todo filho de romano automaticamente era cristão. Por que Jesus já não veio como um grande imperador romano? Facilitaria as coisas. Por que Jesus veio à terra de modo simples? E até, para você ter noção, e eu estava preparando a mensagem para essa semana, imaginando, por que aquela época? Porque naquela época, só para você ter noção, não tinha Instagram. Naquela época não tinha TV, não tinha rádio, porque isso aí complicou as coisas. Na época de Jesus, por exemplo, não tinha moda. E até nisso a simplicidade de Jesus se espelha, porque se Jesus viesse ao mundo nessa época que a gente está, talvez iam ter pessoas, qual que é o style de Jesus? Qual é o tipo de roupa que Jesus usa? Para traçar um paralelo, para tirar a simplicidade de Jesus. Mas não, Jesus veio numa época que não existia pompa nem circunstância, exceto com os romanos. Mas no meio do povo que ele vivia, todo mundo vestia igual, não tinha diferença. Não tinha corte de cabelo diferenciado, nada. Jesus era... Lembra que a gente fala? Para identificar Jesus lá no jardim, quando os guardas vêm prender eles, os guardas falam, mas como é que a gente vai saber quem é ele? Assim, eu vou beijar ele, porque era todo mundo meio igual. A simplicidade de Jesus, a simplicidade do Evangelho, deveria fazer parte da nossa vida. E é isso que eu quero trazer à reflexão hoje. Que nós voltemos ao Evangelho simples. E a simplicidade do Evangelho e do cristianismo conforme Cristo Jesus, ela é libertadora. A simplicidade que liberta. A palavra de Deus escrita por Paulo aos Coríntios, ele tinha uma preocupação que talvez seja a mesma preocupação que eu tenho hoje. E ele escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 11:3. Irmãos, eu estou preocupado. Paulo fala, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva na sua astúcia, assim também vocês sejam de alguma sorte corrompidos nos sentimentos e nos sentidos de vocês. E olha só o que ele fala, e acontecendo isso, vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo não viveu diretamente com Jesus Cristo, mas ele deve ter ouvido da boca de Pedro, Paulo, João, Filipe, Tiago. Eu imagino que deva ter sido assim. Paulo chegou e falou, conta aí, como é que era Jesus? Aí ele deve ter ouvido, cara, Jesus estava aqui com a gente, cara. Mas o que vocês faziam? Cara, a gente fazia muita coisa legal. A gente brigava com o fariseu, a gente andava sobre as águas. Mas e Jesus? Cara, Jesus era nosso. Jesus, a gente andava com ele, caminhava com ele, sentava à mesa com ele,
Você não vai acreditar. Teve um dia que a gente fez um churrasquinho na praia, porque eu estava pescando, de repente Jesus apareceu e ele estava ressurreto. E a gente saiu nadando e aquela noite foi incrível, porque a gente fez uma fogueirinha, a gente assou uns peixes e era muito bom conversar com Jesus. Era muito bom ouvir as coisas dele, era muito bom. Talvez outro chegasse, né? Falasse assim, mas e você, João, como é que era? Cara, Jesus era parceiraço. O pessoal ficava até assim, porque eu gostava de Jesus, a gente brincava, eu cutucava Jesus, tinha hora que eu estava cansado, eu encostava no peito de Jesus, e a gente se abraçava, simplicidade. Quem lê Evangelho, quem crê em Jesus Cristo, jamais deveria deixar de ter uma vida simples. Simples. De novo, simplicidade não é ser simplista, mas é voltar à simplicidade do Evangelho. E olha só que interessante, Paulo, quando vai alertar os coríntios sobre o cuidado de não perder a simplicidade, ele fala assim, olha, eu tenho medo, tenho temor de que assim como a serpente enganou a Eva. E sabe como que a serpente enganou a Eva? Criando caraminhola na cabeça de Eva de uma coisa que era simples. Deus cria todo um jardim, cria uma terra maravilhosa e o ensinamento foi simples, o desígnio. Gente, aproveitem, se esbaldem. Aqui é all inclusive. É all inclusive. Só tem uma exceção, só tem um asterisco. Não era uma lista enorme, que nem a gente quando vai assinar contrato, né? Que você assina contrato, você assina sem ler, porque você tem preguiça de ler todos os asteriscos com a letrinha desse tamanho. Deus não fez isso. O ensinamento divino da exceção podia ser resumido numa placa enorme, de jeito simples. Aproveitem de tudo, só dessa aqui não coma. Aí chega a Eva e vem com um tratado teológico. E pegou a simplicidade do ensino de Deus e transformou num grande problema para Eva. Mas ele disse que não pode comer, tem hora, ele definiu a hora, era não comer geral, ou pode só passar, pode dar uma olhadinha, pode tocar. Será que ele falou isso mesmo? Foi assim? Você leu o contrato? Estava escrito? Será que tem alternativa? Era o tempo todo? Não. Criou, embaralhou, complicou a simplicidade que Deus tinha colocado desde o início. E hoje nós vivemos um pouco disso. E nós não podemos, porque essa loucura de complicação, de evangelho de lacração, assim perturba a nossa vida. A vida e a proposta do evangelho e do cristianismo, que é libertadora, que é uma boa nova, que é uma notícia boa, tipo assim, cara, tua vida vai ser boa agora. O pessoal complica. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que voltar a uma fé pura, a um evangelho simples. Jesus, quando estava falando com os discípulos em Mateus, ele diz o seguinte: em verdade eu vos digo que se vocês não se converterem como as crianças, como os meninos, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como um menino, esse é o maior no reino dos céus. Aqui fala da beleza de uma fé pura. Uma fé pura é uma fé que não observa as coisas que normalmente o adulto já cheio e carregado de orgulho e preconceito carrega. As crianças, elas são simples. E outra, o mais bacana das crianças é que elas são genuínas e criança não sabe mentir. A gente vai crescendo, a gente vai ficando hábil na arte da mentira, porque a gente começa a simular e dissimular. Essa semana eu vi um vídeo de um pai que fez um teste com a filhinha dele, colocou a filhinha do lado e falou: o papai vai gravar um vídeo que é um currículo para uma empresa. Viram esse ou não? Daí a menininha sentadinha e o pai dela. Então, o pai dela gravando um vídeo para a empresa. Então, eu cuido muito da minha saúde, normalmente eu acordo cedo e faço exercício. A menininha. Aí ela voltou e ficou olhando para a câmera. Falou assim: então, eu falo inglês fluente, não sei o que lá. Ela: não vou falar. Como isso? Você não pode fazer isso, você está mentindo, você não faz isso. Criança, essa criança simples, ela
ela se sente mal quando há simulação. É por isso que a gente deve ser simples nas nossas relações. Era inclusive uma das coisas que começou a me angustiar numa época que eu vivia um evangelho sem simplicidade. Porque eu me colocava de um jeito que não era o jeito que o João me via em casa todo dia. Talvez não era o jeito que os meus amigos me vissem. Porque eu me vestia diferente, falava de um jeito diferente. E o João, se fosse pequenininho, ele poderia me olhar no púlpito, ver eu fazendo coisas, e eu chegava em casa e ele ia falar: ué, tá diferente. Porque essa fé genuína e simples das crianças, nós não deveríamos ter surpresas quando alguém conversa com a gente, quando alguém é chamado para dar uma palavra, quando alguém vai chamado para dar um testemunho. Nós não deveríamos mudar tom de voz, nós não deveríamos mudar a roupa que a gente usa. Paulo também, preocupado com a simplicidade, ele orientou certa vez as mulheres romanas que começavam a aceitar Jesus Cristo, e ela falou assim: olha, Paulo não disse que era pecado usar brincos, usar colares. Ele falou para as irmãs para terem um pouco de noção e sensibilidade com aquelas que não tinham. Porque o que deve ter começado a acontecer? As mulheres que tinham mais posse, mais grana, elas iam aos cultos vestidas do jeito que elas sempre se vestiram. Só que aquelas mais simples começaram talvez a ficar envergonhadas, porque o coração humano já começa a entrar à moda, né? Nós jamais deveríamos deixar de frequentar o culto a Deus por não ter o que vestir. A gente jamais deveria deixar de frequentar a exposição à palavra ou o convívio com as pessoas porque eu não tenho a roupa certa. Jesus jamais se preocupou com isso. Ou seja, a simplicidade vem até nisso. A simplicidade vem de você acordar cedo e não estar preocupado em qual roupa que você vai colocar, porque isso não pode ser um impeditivo para o relacionamento seu com Jesus Cristo. Não deveria ser um impeditivo do relacionamento com as pessoas, certo? A gente deveria ter uma vida despreocupada. Jesus disse isso para a gente. Olha o que ele disse. Mateus 6. Quem estuda evangelho deve ser uma pessoa simples, porque Jesus era assim. Ele diz o seguinte: irmãos, eu digo para vocês, ele dizendo, né? Não andem cuidadosos quanto à vida de vocês, pelo que vocês vão comer ou pelo que vocês vão beber, nem quanto ao vosso corpo, por que vocês vão vestir. Entende o que eu digo? Porque se Jesus tivesse encarnado ou vindo à terra hoje, ia ser complicado, porque iam estereotipar Jesus. Eu acredito que Jesus não ia andar pelado, certo? Jesus ia vestir alguma coisa. E daí já ia vir a tese: não, Jesus é casual chique. Não, Jesus é mais social fino. Jesus era túnica, era uma só que os caras tinham e olha lá. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Jesus estava pouco se importando no jeito que a gente se veste, no jeito que você vai se apresentar, se você vai usar colar. Jesus estava falando da essência do ser humano. E ele diz o seguinte: olhem para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu? E qual de vós poderá dizer que através da tua preocupação com você mesmo, você vai aumentar um côvado ou 1 metro a mais na tua estatura? Jesus te formou, te fez e te cuida. E quanto ao vestuário, por que vocês andam preocupados? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Nós criamos complicações à simplicidade do evangelho. E ele segue. E Jesus diz o seguinte: para mim, a minha preocupação com vocês é que vocês busquem o reino do meu Pai. Nós não deveríamos colocar complicações à busca pelo reino de Deus a quem quer que seja. E a complicação não deveria ser no jeito que a gente se veste, no jeito que a gente fala, no jeito que a gente é a gente. Jesus não tem problema com a gente, Deus não tem problema com a gente. Sabe quem tem problema com a gente? Nós. Eu tenho problema com você, você tem problema comigo. A gente deveria ser mais simples. A gente deveria ter uma vida simples que se fia
e põe toda a nossa sorte na graça de Deus. Quando Paulo está angustiado com o espinho que ele traz na carne, quem de nós que não tem espinho? Você tem o teu espinho, eu tenho os meus espinhos. E na simplicidade do Evangelho, os nossos espinhos não deveriam ser empecilhos e complicações para que a gente chegasse a Deus. Porque Paulo, preocupado com o seu espinho, ora, e Deus fala para ele: não vai rolar, viu, Paulo? Eu vou manter o espinho aí, e deixa eu dizer uma coisa para você: a minha graça te basta. Nós criamos complicações no Evangelho para que as pessoas acessem, a ponto das pessoas viverem distante do Evangelho, porque elas acreditam que elas têm que descomplicar a vida delas para depois vir a Jesus Cristo. Eu tenho vários amigos assim, vários amigos que eu convido para estar à igreja, estar aos pés de Jesus, e a primeira crítica que eles fazem, eu falo assim: cara, não vai rolar, velho. Não vai rolar porque eu bebo, eu fumo, olha o jeito que eu me visto, vai ser ruim lá na sua igreja. Porque a gente criou a lógica complicada de que para se apresentar para Jesus, você tem que vestir certo, falar certo e não fazer algumas coisas. E daí a galera lá fora fala assim: não posso ir. E daí ele espera o dia que ele vai vestir certo, falar certo, deixar de fazer as coisas para ele vir. Sabe quando que ele vai vir? Nunca. E eu falo: cara, não é assim, velho, não é assim. É por isso que a nossa simplicidade, e a sua deve ser assim também, é que se algum dia você convidar alguém para frequentar o MAP ou frequentar a igreja que você frequenta, ele não pode te ver diferente do que você é no dia a dia da semana. Ele não pode chegar aqui, entendeu? Ele tem que chegar aqui e ver você, como você é na segunda, na terça, o jeito que você come, o jeito que você fala, o jeito que você se porta nos grupos de WhatsApp. Vixe, agora... Não, mas tem que ser assim, porque você não pode ser diferente. Jesus não era diferente. Jesus era simples. Então quer dizer que nós cremos na graça de Jesus Cristo. Então quando alguém te procurar e falar: cara, eu preciso descomplicar a minha vida para ir até Jesus Cristo, você fala assim: então, a gente é um bando de complicado, tá? A gente tem toda sorte de problemas lá, e sabe por que a gente está lá? Porque a graça de Jesus Cristo nos basta. E a graça de Jesus Cristo tem feito a gente se descomplicar ao longo do tempo. Porque a gente não é merecedor. A gente é tão pecador quanto você. A gente só entendeu que há um Redentor. E quando a gente entende isso, a gente começa a andar. E a gente não faz por obrigação, a gente faz por amor. Jesus era descomplicado. É por isso que Jesus não afastava pecador do dia a dia dele. Pelo contrário. Os pecadores não tinham problema de acesso com Jesus Cristo, eles seguiam a Jesus Cristo. Essa fé que tem graça. Outra, servir aos outros. Nós complicamos demais esse negócio, mas a vida cristã é uma vida de serviço. E a gente tem que amar isso. No Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês, e que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A simplicidade do Evangelho é traduzida em atos de serviço prático ao seu próximo. A beleza do Evangelho é você ajudar quem precisa. Quem, Adeildo? O mais próximo. É você andar todo dia e alguém precisa atravessar a rua, é teu próximo, ajude ele a atravessar a rua. Teu vizinho está passando por necessidade, ajude o seu vizinho. Você está andando no caminho, tem alguém machucado, pare e dê assistência. Nós complicamos e nós criamos departamentos grandiosos de assistência social, e a gente tenta transformar o mundo, mas a gente não ajuda o vizinho que está com problema. Você não dá atenção ao irmão que está precisando, a tia, a irmã, a prima, a sobrinha. Jesus não era assim, certo? Jesus tinha os dele, mas ele estava andando, alguém tocava nele e estava precisando de ajuda, ele, opa, tem alguém precisando de ajuda aqui, ó.
Saiu virtude, não, mas é o pessoal que está te apertando, vamos ajudar aqui, o próximo, vamos. Alguém chega chorando, estou com um problema. Assim foi em todos os personagens bíblicos. E é por isso que a gente incentiva você a descomplicar a ajuda. Não fique esperando que uma instituição vai transformar o mundo se você não transforma. Se você não ajuda quem trabalha com você, quem está perto de você. E nisto conhecerão vocês, pelo simples fato de vocês amarem uns aos outros. Mas a palavra de Deus diz assim também, que você tem ordem de prioridade nisso. Não adianta você ir, a gente vê isso acontecer, pessoas que complicam a ajuda. Eles tentam ajudar e transformar o mundo inteiro, mas não ajuda a esposa, não ajuda o esposo, não ajuda os filhos. E a palavra de Deus diz que se você não faz para os domésticos da fé e aquela galera que está perto, você é pior que os outros. Porque é uma ordem nessa sequência. E não é uma crítica, mas já é uma crítica. Há um tempo atrás, essas semanas atrás, eu conversando com uma pessoa, reclamando de outra pessoa. Porque o Rio Grande do Sul passou por necessidade, ainda está passando. E essa pessoa falando da outra para mim, falou assim, rapaz, levantou um dia desesperado, pegou o busão e o carro e foi com um monte de coisa e foi para o Rio Grande do Sul. Chegou lá, não sabia o que fazer, porque... E agora, o que eu faço aqui? Tem um monte de problema. E essa pessoa falando para mim, falou assim, cara, o engraçado é que nunca ajudou a família dele. Sabe por quê? Porque a gente falou aquilo, porque o amor preguiçoso, tem um amor preguiçoso. Ajudar o Rio Grande do Sul, a gente deve fazer. Só que é tranquilo, porque você recolhe as coisas e coloca e deixa que alguém faz. Ser paciente e amoroso para quem está todo dia do teu lado, que te enche as paciências, é mais difícil. E não é que nós temos que deixar de ajudar aqueles, mas nós temos que ajudar o próximo. Essa galera que andava com Jesus, eles eram tão simples na lógica de ajudar, que eles começaram a vender as coisas que eles tinham, andava todo mundo conforme a necessidade de cada um. E a necessidade daquela época era uma necessidade simples. Era a necessidade de vestir, de comer e de ter onde morar. Nós temos que atuar nesse sentido. Outra, Jesus passou durante tempo com o pessoal dele, ensinando coisas simples. O evangelho é simples. Jesus não criou simpósios, conferências, tratados teológicos. Jesus sentava com as pessoas e quando ele estava com os pescadores, ele falava assim, então deixa eu explicar para você. O evangelho é que nem uma rede. Sabe quando você joga a rede para pegar os peixes? O evangelho é assim. O reino do meu pai é assim. A gente lança a rede e vem toda sorte de peixes. Não é assim com você lá? Aí como é que o pescador fazia? É assim mesmo. Porque quando você conta uma história que alguém entende, que ele se enquadra, ele para. Rapaz, é verdade, hein? Semana passada pegamos uns peixes, lembra, Zé? Lembro. Então, o meu reino é desse jeito aí. E aí a gente pega toda essa sorte de peixe, e daí, não é assim com vocês? Não vem peixe bom e peixe ruim? É assim, acontece assim, vem os peixes ruins. E daí Jesus, e o que vocês faziam? A gente separa, Jesus, a gente pega os peixes bons para um lado e os peixes ruins para o outro. Assim é também no reino de meu Pai. A gente vai passando e pegando todo tipo de peixe, mas no final vai haver separação de peixe bom e peixe ruim. Jesus estava no meio dos fazendeiros, e ele não fazia tratados teológicos, seminários do conhecimento. Ele falava assim, o meu reino é como uma plantação. Vocês plantam? Plantam. Tem joio? Tem joio. Oh, tem joio. Difícil separar, né? Pois é, o meu reino é assim também. Jesus podia encontrar uma dona de casa, que não tem segundo grau, que não tem pós-graduação, que não fala grego nem hebraico. E ele fala assim, você já perdeu alguma moeda na sua casa? Ei, desespero, né, Jesus, quando a gente perde. Pois então. Que hora que a gente complicou tanto o evangelho,
que para entender ele você tem que ter curso de teologia, falar grego, hebraico e lacrar. Porque o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho do Deus que se fez gente, do Deus que veio habitar em meio a fazendeiros, a pescadores, a donas de casa, a pobres, a indoutos, e chegou ao ponto de dizer que escondeu dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. A palavra de Deus escrita em Salmos diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. E por que tanta gente vive em escuridão hoje? Porque eles são chocados, abalados por tantos simpósios teológicos, explicações metafísicas e transcendentais, novas versões e traduções, e a vida do cara fica E Jesus, na sua simplicidade, no jeito simples do Salvador e do Deus encarnado, ele fala assim: eu sou como uma rede, eu sou como um campo, eu sou como um pastor que vai atrás de uma ovelha. Jesus não complicou, Jesus descomplicou. Jesus deixou simples a parada e a gente complicou. É por isso que nós não devemos jamais abandonar a leitura bíblica pura e simples. Porque se a tua vida devocional ficar dependendo do próximo congresso, do próximo estudo, da próxima, vai ficar difícil. Agora, se todo dia, de um jeito simples, você abrir a sua palavra, a palavra de Deus, pedir para o Espírito Santo te iluminar, Deus se revela a você. E Ele vai se revelar àquela pessoa que fala o português mais ou menos, e vai se revelar ao PhD, ao cara super, hiper, mega talentoso, porque Deus se revela individualmente, e isso é maravilhoso. Nós temos que aprender a confiar em Jesus, em Deus. Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração, e não confie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós complicamos o Evangelho, porque nós deixamos de confiar em Jesus, e nós começamos a confiar no pastor XPTO, no apóstolo não sei o que lá, na profetisa sei lá o que. E para mim isso é quase fazer pouco ao que Jesus fez. Porque Deus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós para dizer assim: a relação é nossa, parceiro ou parceira, é nós. Eu morri para que você tivesse total acesso a nós, a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Jesus sofre o que sofre, passa pelo que passa, é assunto aos céus e diz assim: é bom que eu vá para que eu mande para vocês o Consolador, o Conselheiro, aquele que vai estar com vocês todos os dias. Aí o Espírito Santo acorda todo dia do nosso lado, dorme com a gente e ele está ali. E aí, filho, ele falou assim: e você passar largo. O Espírito Santo para te ajudar é só você orar. O Espírito Santo à distância de uma oração sincera. Olha que maravilha. Em qualquer lugar, em qualquer tempo. No seu carro, no banheiro, nas noites complicadas que você está chorando com os teus problemas, o Espírito Santo ali, ó, a um passo de uma oração sincera, de uma lágrima derrubada, de um pedido de ajuda. E você não: eu preciso, e semana que vem eu vou na campanha da libertação eterna, lá vai acontecer alguma coisa. E o Espírito Santo fala: e eu aqui não sirvo para nada? Essa frase ficou comigo, já era conhecida de muito tempo, mas eu não lembrava, eu não tinha atentado a ela. Já falei aqui outras vezes, que a gente teve com a Érica, que é a capelã do hospital do Rocio, né? E a Érica falou num podcast que a gente participou, ela falou assim: o hospital é o local onde as orações mais sinceras são feitas. E ela falando sobre as orações que ela ouviu na época de pandemia,
Porque na época de pandemia, todo mundo isolado num quarto, sem poder receber visita, não tinha outra alternativa. Mas olha que maravilha, porque a galera abandonou, porque o pastor não podia ir lá orar, o apóstolo estava longe, os irmãos não podiam chegar cá. Sabe quem que as pessoas que estavam internadas tinham? Deus. Tinha o Espírito Santo. Sabe por que a gente parou de orar? Porque a gente fica esperando o culto de oração. Sabe por que a gente parou de orar? Porque a gente está esperando a conferência da oração, a conferência dos 7 dias de não sei o que lá. E Deus que está com a gente 24 horas por dia, habitando na gente, esperando o contato, a gente complicou. A gente complicou porque talvez a gente rebuscou demais a oração. A gente ouviu sempre orações complicadas demais e isso deixa o pessoal sem como orar. Amantíssimo, querido e soberano Deus, nesse momento estamos todos aqui reunidos para te entregar o nosso culto. De boa, você fala assim com as pessoas? As orações mais genuínas e sinceras são aquelas quando você está sem saber o que dizer. Talvez seja por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo transforma gemidos em pedidos. Só que para isso você precisa ter a conexão certa e a simplicidade de quem acredita que o Espírito Santo habita na gente e todo dia está do nosso lado. Por isso que eu te incentivo a orar em todo tempo. A palavra de Deus diz: orem sem cessar. Fala, como é que é isso? Deveria ser. Deveria ser. É por isso que os judeus diziam que inculcavam a palavra de Deus na cabeça dos meninos, andando, deitando, sentando, caminhando, comendo, trabalhando. Que privilégio nosso de ter um Deus conosco. Que privilégio nosso ter um tesouro que mora dentro de vasos de barro como a gente, e a gente faz pouco caso porque a gente complicou. Já diz um pastor que a pior oração é a oração não feita. A oração errada é a oração que não é feita. Nós temos que orar e pedir e confiar no Senhor. E o que está acontecendo? Quando a gente deixa a simplicidade do Evangelho de lado, culto vira evento social. A comunhão dos santos, que era a comunhão, lembra? Na graça, no partir do pão, na alegria de viver Jesus Cristo, de um jeito simples. Simplicidade. Na chamada, virou um grande evento. Você se prepara 3 semanas antes, tal, porque naquele momento. O ponto é que no momento de preparação, parece que Deus não está lá. Ele vai estar quando você chegar em tal lugar, quando você estiver na conferência XPTO, no encontro, tá? E Deus está o tempo todo com você. As nossas pregações viraram conferências, tratados teológicos. Abandonamos Jesus Cristo. É por isso que há uma dificuldade hoje de pessoas que vão para ouvir tratados teológicos e na segunda-feira ele não sabe o que ele faz com aquilo. Você entende a tradução do grego, do hebraico, da lógica por trás, da axiologia. Tá aí na segunda-feira, o que eu faço? Na segunda-feira eu não tenho coragem de abrir a Bíblia porque eu não sou tão inteligente quanto aquela pessoa que eu ouvi falando. Eu não consigo explicar o Evangelho para o meu amigo que está com dificuldade de encontrar Deus, porque eu não tenho a palavra certa. Porque eu não sei como explicar. Sabe como é que nossos irmãos explicavam? Cara, o que está acontecendo com você? Você está diferentão. Então, deixa eu falar para você, eu encontrei um cara aí. Mas o que ele é? Ele é, não, cara, é igual a gente. Só que quando ele fala com a gente, o coração da gente ferve. Quando ele anda com a gente se sente mexido. Quando ele senta para comer com a gente
aquele peixinho e pão parece que se transforma num negócio maravilhoso. Você está louco, você precisa conhecer esse cara também. As nossas pregações deviam ser nós. Porque a gente não deveria achar a palavra certa para pregar para os nossos amigos e amigas. Os nossos amigos e amigas deveriam olhar para a gente e falar assim: cara, eu queria ser um pouquinho que nem você. Daí você falava assim: então, eu estou tentando ser o que o meu mestre é. Então vamos junto nessa caminhada, vamos. É aí, é descomplicado, é fácil, é simples. Encontre Jesus, coloque Ele na sua vida e os teus caminhos vão começar a ser endireitados. Simplicidade. A gente perdeu isso porque a gente não sabe como pregar para os amigos. Tem técnica agora, né? Você pode usar. Os 5 passos para evangelizar, os 10 passos como abordar, 20 passos para combater o testemunha de Jeová que chega na sua casa. E a vida com Cristo simples se perdendo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Redargue, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque vai vir o tempo, Timóteo, que a galera não vai mais suportar a sã doutrina, que é simples. A galera não vai mais gostar de coisa simples. E tendo comichão nos ouvidos, eles vão amontoar para eles doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Que maravilha que a gente não seja contado nisso, que a gente pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Pregar o evangelho fora de tempo é pregar o evangelho segunda-feira, terça-feira, porque não é o lugar, aqui é o tempo. Domingo 10h30 é o tempo de pregar o evangelho. Sabe qual que é fora de tempo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o que mais toca a vida das pessoas que andam com você, acredite, é a simplicidade de uma vida voltada a Jesus Cristo. É a simplicidade de um pai e de uma mãe que trabalham, que levam a vida santa diante de Deus, que têm seus problemas, que oram, que leem a Bíblia, que frequentam cultos, que sabem qual foi o sacrifício de Jesus Cristo na vida deles, que atendem bem seus clientes, que estendem a mão a quem precisa. Simples. Simplicidade. O nosso louvor virou comércio, certo? Porque a gente pegou a maravilha do louvor a Deus e transformou em cenário gospel. É por isso talvez que pessoas não têm mais o ímpeto de louvar a Deus do jeito deles. Assim como Davi, que não tinha plateia, nunca teve, mas ele louvava a Deus sozinho no campo com a sua harpa. Ronquenoli teve aí esses dias, né, Marcão? E a gente teve um encontro com ele e ele contou pra gente que uma das maiores experiências que ele teve foi quando ele teve um concerto para uma pessoa só. Foi o dia que ele cantou sem audiência e sem plateia. O louvor que Deus recebe é o louvor que é feito em espírito e em verdade. Essa é a adoração. Não é no Monte Gerizim, não é no templo. O Pai procura aqueles que verdadeiramente o adoram. E é você no chuveiro, é você no carro, é você de noite, é você durante o dia, é quando você diante de alguma coisa que te deixa embasbacado, glória a Deus. Jesus era descomplicado, Deus é descomplicado. A gente perdeu essa característica. Então, assim, seja simples no louvor e adoração a Deus. Não espere domingo de manhã para louvar a Deus. Louve a Deus todo santo dia, de uma maneira descomplicada.
Jesus, quando ensinava, ele disse: como é que a gente vai orar? O Senhor não sabe orar? Começa dizendo: Pai nosso, santificado e glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Para um pai, o mínimo sinal de carinho e atenção de um filho já é maravilhoso, certo? Você não espera que o filho tenha a palavra certa, o jeito certo. Qualquer garrancho de meninos trazidos do colégio viram obra de arte diante do pai. Essa é a realidade. Nós perdemos a simplicidade porque o nosso serviço ficou atrelado à fama de quem serve. Pregar, diaconia, tocar, cantar, ajudar os outros, jamais deveria ser sinal de fama. Agostinho certa vez falou assim: tem alguma coisa errada no reino. Os que contam as histórias dos santos são mais idolatrados que os próprios santos. Essa semana eu estava conversando com um amigo e a gente estava falando sobre idolatria. Que a gente criticou sempre quem adorava santos. Cara, aqui entre nós, os caras que adoram os santos, adoram os caras que foram serrados ao meio, frito em óleo fervente, crucificado de cabeça para baixo, andaram nus, lembra? A palavra de Deus diz que eram homens dos quais o mundo não era digno. E tem gente que até hoje idolatra essas pessoas. A gente fala: nossa, que idolatria. Cara, a gente idolatra influencer gospel, velho. Você idolatra apóstolo. E você vai querer criticar o outro que é idólatra? Nós estamos perdendo nesse jogo. A nossa devoção de serviço deveria só ser única e exclusiva a Deus. Nós complicamos a vida, porque nós criamos cleros, nós criamos intermediários entre nós e Deus, nós criamos figuras inalcançáveis e não sei o que lá, infalíveis. E Jesus Cristo veio aqui provar o contrário. Jesus almoçava com todo mundo, vestia igual, não tinha lugar privilegiado, não tinha lugar para estacionar. Isso aqui é reservado para Jesus Cristo. Não, não é. Jesus estava no meio da galera. E por último, a gente complicou as coisas quando a nossa adoração virou mistério. Mistério. Não tem nada misterioso na obra redentora e salvadora de Jesus Cristo. Não foi nada misterioso, não foi nada escondido. Não foi a nova fórmula, o novo jeito de alcançar a humanidade. Sabe como foi? Morrendo numa cruz, apanhando, quase pelado e nu. Não foi misterioso, foi escandaloso. O Evangelho jamais pode ser um mistério para você. A obra redentora de Jesus Cristo jamais pode ser algo oculto e inalcançável. A obra redentora e salvadora de Jesus Cristo está expressa na vida do Deus que se encarnou, veio e viveu de um jeito simples, amoroso, para dizer para mim e para você que a nossa salvação está garantida, que a nossa vida pode ser vivida com abundância na simplicidade, que cada café da manhã nosso tem o gosto da redenção de um novo dia que amanheceu, que cada almoço em família, com os filhos reunidos, e uma oração genuína e sincera, dita como da boca de uma criança, que agradece pelo que tem porque tem o que comer, como um boa noite de gratidão, onde você ajoelha na beira da cama e agradece a Deus por mais um dia que passou, pela beleza da vida, pela alegria de ser casado com alguém que vai estar do teu lado durante toda a vida, pela bênção de ver teus filhos nascendo, pela bênção e a herança de ver os filhos dos filhos, e pela maravilha de saber que algum dia a vida eterna nos espera, em Cristo Jesus,
quem vive assim, vive livre, vive liberto, vive salvo.